Oi, gente, tia Larissa aqui. Hoje a gente vai dar continuidade e revisar um pouco do nosso conteúdo de ciências. Hoje a gente vai falar sobre a evolução dos seres vivos. Queria dizer primeiro a vocês que estou sentindo saudade de vocês e espero que vocês estejam se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa, se isolando, porque é muito importante nesse momento, né? Então vamos lá. A origem dos seres vivos. A gente começou falando sobre a teoria do criacionismo, que explica que Deus criou tudo e todas as coisas, os planetas, o universo, a vida, né? Nós, os seres humanos. A teoria do Big Bang, que fala sobre uma grande explosão que aconteceu, que através dessa grande explosão surgiu o nosso planeta Terra, os demais planetas e a vida também na Terra. A panspermia cósmica, que fala sobre como a vida na Terra se originou fora dela, que é através desse meteorito que trouxe uma matéria orgânica para a Terra, né, que se chocou com a Terra, e aqui ele se desenvolveu, ele conseguiu encontrar um ambiente favorável a ele, e assim surgiu a vida na Terra. A geração espontânea, ou a biogênese, que fala que os seres vivos surgiram a partir de matéria inanimada, então o ser vivo surgiu simplesmente do nada. E a biogênese, que fala que o ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Então, tendo como base essas teorias agora, a gente vai especificar muito na teoria da biogênese e na teoria do Big Bang. A gente vai focar nelas. E depois dessas teorias, agora a gente vai falar... Pronto, a gente tem aí a vida, né? Ela surgiu. Agora a gente vai falar sobre como ela evoluiu, como a gente chegou no mundo que a gente está hoje. Então, vamos lá. Então, a primeira teoria da evolução fala sobre o fixismo, que cada espécie ela teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Então, a espécie surgiu e ao decorrer de todo o tempo, de vários anos e gerações, ela ia continuar com as mesmas características, ela não ia se alterar. A evolução já fala que as mudanças nas espécies ocorrem ao longo do tempo. Então, tem essas duas teorias. Uma diz que não muda e a outra diz que ao decorrer dos anos a gente está sempre alterando. Então, a transmutação das espécies, ou transformismo, ela fala que surge uma transformação gradual nos seres no decorrer do tempo, originando novas espécies. Nesse sentido, as espécies atuais teriam sido originadas de ancestrais comuns por evolução. Então, ele fala assim, nessa teoria, que todos os seres eles teriam um ancestral em comum e que ao decorrer de vários e vários anos, várias gerações, foram se dividindo em várias espécies diferentes, mas que todos teriam a mesma origem. Então, aí, só para vocês visualizarem melhor como seria o fixismo e o evolucionismo. Nessa imagem, no fixismo vocês podem ver as borboletas, e as borboletas, por exemplo, a do meio, que ela é verde com tons amarelados, ela deu origem a outra borboleta verde com tons amarelados. A borboleta que é meio acobreada, ela deu origem a outra borboleta com tons acobreados. Não houve mudanças nas suas características. Fixismo, algo fixo. Agora, já na teoria da evolução, o que ele fala? Que todas essas borboletas teriam um descendente comum, e esse descendente comum, essa origem, teria dado origem a essas outras espécies de borboletas. Então, iniciando aí com a nossa borboleta verde com tons amarelados, e ao decorrer do tempo, aí surgiram outras também com essas mesmas características, verdes com tons amarelados, e depois já foram surgindo outras acobreadas e outras com tons mais amarelados agora. Então, eles têm o mesmo descendente, mas eles possuem características diferentes. Vamos falar agora das evidências da evolução. Como é que a gente sabe que os seres vivos que hoje habitam a Terra, eles evoluíram através dessas evidências? Então, a primeira é a anatomia comparada, que fala que, assim, com base em estudos de anatomia comparada, os cientistas perceberam que muitos animais compartilham estruturas semelhantes. As semelhanças ocorrem porque esses animais descendem em algum momento da evolução de um mesmo ancestral, como falava lá a princípio, lembrando da borboleta.
do qual herdam um modelo de estrutura óssea. À medida que colonizavam ambientes diversos e adaptavam-se a eles, os ossos foram sendo selecionados a cada nova geração, mas conservando o padrão ancestral. Então, se vocês observarem na imagem aí do lado, todos esses 6 animais, eles possuem a mesma estrutura óssea. Mas o que ele fala nessa teoria? Que com o decorrer dos anos, cada um desses animais foi povoando e vivendo em ambientes diversos. E aí, como eles foram se adaptando, mudando suas características, os membros eles foram alguns crescendo, outros diminuindo, alguns ficando mais rígidos, mas a estrutura óssea é a mesma. Então, vocês percebam aí, a nadadeira da baleia é parecida com a perna, a pata do sapo, que é parecida com a do cavalo, que é parecida com o nosso próprio braço, com a asa, com a estrutura óssea da asa do pássaro. Tipo, todos seguem a mesma estrutura óssea, mas o que muda é o quê? O tamanho, a finalidade para que elas são usadas. Então, tipo, a baleia, ela adaptou a estrutura óssea dela para virar uma nadadeira para ela poder se locomover na água. A gente já adaptou a nossa estrutura óssea para poder pegar coisas, se movimentar. O pássaro para conseguir voar. Então, tipo, a estrutura dele é um pouco mais leve. Então, é isso que essa teoria da evolução, da anatomia comparada, comparar a anatomia de vários animais, ela fala. Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre a embriologia comparada. A gente vai comparar os embriões. Aí, comparando embriões de diversas espécies, observamos uma grande semelhança nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Olha a imagem aí, viu? Essa semelhança é prolongada durante a fase embrionária, à medida que os indivíduos de espécies diferentes apresentam certa semelhança na fase adulta. Então, observem aí, ó, na imagem embaixo, ó, óvulos fertilizados. Os óvulos são todos muito parecidos. Aí, última clivagens. Aí vocês vão observando como todos os animais vão evoluindo. Formação de somitos. E eles vão evoluindo. Até que a gente chega na geração final. E aí vocês percebem, por exemplo, a salamandra e o lagarto. Eles têm uma estrutura parecida. Tá entendendo? São animais diferentes, mas eles são parecidos. Como a gente sempre compara aí o homem com o macaco, também tem estruturas parecidas e tem uma mesma origem embrionária, assim, comparada, tá entendendo? São parecidas. Então, é isso que a gente vai sempre fazer, a gente vai sempre comparar esses animais. Aí, outra evidência da evolução são os órgãos vertigiais. Então, na imagem, a gente vai ter o apêndice. O apêndice, ele é mais desenvolvido, por exemplo, no coelho, como vocês podem observar na imagem, e menos desenvolvido na gente, nos seres humanos. Então, órgãos vestigiais são estruturas atrofiadas em determinados grupos, mas que aparecem desenvolvidas e funcionais em outros, revelando a existência de um parentesco evolutivo entre eles. Na espécie humana, são inúmeros os exemplos de órgãos vestigiais, mas como exemplo aqui, eu vou apresentar apenas o apêndice e o cóccix. Então, o apêndice nos coelhos ele é muito desenvolvido e ele tem uma função, mas nos seres humanos ele não apresenta função alguma, tá entendendo? Ele apenas ficou atrofiado. Então, a presença desses órgãos vertigiais em animais diferentes, elas meio que comprovam a existência desse parentesco nessa origem lá atrás, que a gente tem um descendente em comum. Eu falei do cóccix, e se vocês observarem na página 28 do livro de vocês, ele mostra isso. Ele diz que o cóccix é um vestígio de cauda observado em animais, como o macaco, que é comprovar também o quê? Que a gente tem um ancestral comum com o macaco. Então, a gente não desenvolveu um pouco mais o cóccix, a gente não tem cauda, mas os macacos possuem. Tá entendendo? É isso que eles estão falando. Vamos dar continuidade aqui. Outra evidência da evolução são as estruturas análogas e homólogas. Então, vamos começar. As análogas são aquelas que desempenham a mesma função, mas possuem origens diferenciadas, como as asas de insetos e as asas das aves. Estas, apesar de realizarem papéis semelhantes, não são originadas nas mesmas estruturas presentes em um ancestral comum
exclusiva entre essas duas espécies. Então, o que ele está dizendo? Esses dois animais, eles não possuem um ancestral comum, mas eles apresentam uma estrutura que tem a mesma função, as asas. Compreenderam? Espero que sim. Já as estruturas homólogas são aquelas que se referem a estruturas corporais ou órgãos que apresentam uma origem embrionária semelhante, podendo realizar a mesma função ou não. Por exemplo, a mesma função que ele diz aí, nadadeira de uma baleia, nadadeira de um golfinho. Os dois possuem a mesma origem embrionária e os dois possuem esse mesmo órgão, essas mesmas nadadeiras, e as duas têm a mesma função, que é a locomoção. Mais outro exemplo que ele diz aí, ou funções diferenciadas, como as asas do morcego e os braços dos humanos. Os morcegos e os humanos apresentam a mesma origem embrionária, mas os braços da gente servem para uma coisa e as asas dos morcegos servem para eles voarem, se locomoverem e tudo mais. Então, essas duas são as principais diferenças. As análogas, elas não vão ter a mesma origem, mas elas vão ter a mesma função. Já as homólogas, elas podem ou não ter a mesma origem embrionária e vão ter a mesma função ou não.